O porquê da vida. Continuação. Capítulo 2. Os problemas da existência. O que importa saber antes de tudo é o que somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos. As ideias que fazemos do universo e suas leis, do papel que cada um de nós deve exercer sobre este vasto teatro. Tudo isso é de uma importância capital. É de conformidade com elas que dirigimos os nossos atos. É consultando-as que fixamos um alvo à nossa vida e para ele caminhamos. Eis a base, o verdadeiro incentivo de toda a civilização. Conforme for o ideal, assim é o homem. Para as coletividades, da mesma forma que para o indivíduo. A concepção do mundo e da vida é que determina os deveres, mostra o caminho a seguir, as resoluções a adotar. Mas, já o dissemos, a dificuldade de resolver esses problemas faz muitas vezes rejeitá-los. A opinião do maior número é vacilante, indecisa. Os atos, os caracteres se ressentem. Nisso consiste o mal da época, a causa da perturbação que pesa sobre todos. Há o instinto de progresso. Quer-se caminhar, mas para onde ir? Ninguém pensa nisso suficientemente. O homem ignorante dos seus destinos é semelhante ao viajante que percorre maquinalmente a sua rota, sem conhecer o ponto de partida nem o ponto de chegada, e mesmo sem saber qual o motivo da sua viagem. Do que resulta, sem dúvida, o estar sempre disposto a parar diante do menor obstáculo e a perder o tempo sem cuidar do alvo que deve atingir. O vácuo e a obscuridade das doutrinas religiosas, os abusos que elas engendraram, lançam muitos espíritos no materialismo. Ficam dispostos a acreditar que tudo acaba com a morte, que o destino do homem é o de desaparecer no vácuo. Demonstraremos mais adiante como esse modo de ver está em oposição flagrante à experiência e à razão. Digamos desde já que isso é contrário a toda a noção de justiça e progresso. Se a vida está circunscrita entre o berço e a tumba, se as perspectivas da imortalidade não vêm esclarecer a nossa existência, o homem não tem outra lei que não seja a
dos seus instintos, dos seus apetites, dos seus gozos. Pouco importa que ame o bem, a equidade. Se nada mais faz que aparecer e desaparecer neste mundo, se leva consigo para o ouvido as suas esperanças e afeições, ele sofrerá tanto quanto mais puras e elevadas forem suas aspirações. Amando a justiça, como soldado do direito, acreditar-se-á condenado a jamais ver a sua realização. Apaixonado pelo progresso, sensível aos males dos seus semelhantes, imagina que se extinguirá antes de ver triunfar seus princípios. Com a perspectiva do nada, quanto mais praticardes a abnegação e a justiça, tanto mais vossa vida será fértil em amargores e decepções. O egoísmo bem compreendido seria então a suprema sabedoria. A existência perderia toda a sua grandeza e dignidade. As mais nobres faculdades, as mais generosas tendências do espírito humano acabariam por fenecer, por extinguir-se completamente. A negação da vida futura também suprime toda a sanção moral. Assim, todo ato bom ou mau, criminoso ou sublime, termina com os mesmos resultados. Não há compensação às existências miseráveis, à obscuridade, à opressão, à dor. Não há mais consolação nas provas, esperança para os aflitos. Nenhuma diferença existe no futuro entre o egoísta que viveu para si só e muitas vezes à custa dos seus semelhantes, e o mártir ou o apóstolo que sucumbiu no combate pela emancipação e pelo progresso da raça humana. A mesma obscuridade os encobrirá. Se tudo acaba com a morte, o ser não tem nenhum motivo para constranger-se, para comprimir seus instintos, seus gostos. Fora das leis sociais, nada pode detê-lo. O bem e o mal, o justo e o injusto, se confundem igualmente, se esvaem no nada. E o suicídio será sempre um meio de escapar aos rigores das leis humanas. A crença em o nada, ao mesmo tempo que arruína toda a sanção moral, deixa de resolver o problema da desigualdade das existências na parte que toca à diversidade das faculdades, das aptidões, das situações, dos méritos. Com efeito, qual o motivo por que uns possuem todos os dons do espírito e do coração, favores da fortuna, quando muitos outros só tiveram em partilha pobreza intelectual,
vícios e misérias. Porque na mesma família, parentes, irmãos, nascidos da mesma carne e do mesmo sangue, diferem essencialmente sobre tantos pontos de vista. Estas questões são insolúveis para os materialistas, da mesma forma que para muitos crentes. Entretanto, vamos examiná-las sumariamente à luz da razão. Terceiro capítulo: Espírito e Matéria. Não há efeito sem causa. O nada não poderia produzir coisa alguma. Estão aí axiomas, isto é, verdades incontestáveis. Ora, como se verifica em cada um de nós a existência de forças, de potências que não podem ser consideradas como materiais, a necessidade para explicar a sua causa, de remontar a outra origem além da matéria, a esse princípio que designamos por alma ou espírito. Quando, perscrutando-nos a nós mesmos, queremos aprender a nos conhecer, a analisar as nossas faculdades, quando, afastando da nossa alma a escuma nela acumulada pela vida, o espesso invólucro de que os preconceitos, os erros, os sofismas revestiram a nossa inteligência. Penetramos nos recessos mais íntimos do nosso ser e nos achamos então em face desses princípios augustos, sem os quais não há grandeza para a humanidade. O amor do bem, o sentimento da justiça e do progresso. Esses princípios que se encontram em graus diversos no ignorante, do mesmo modo que no homem de gênio, não podem proceder da matéria, que está desprovida de tais atributos. E se a matéria não possui essas qualidades, como poderia, por si só, formar os seres que estão com elas dotados? O sentimento do belo e do verdadeiro, a admiração que experimentamos pelas obras grandes e generosas, teriam, assim, a mesma origem que a carne do nosso corpo e o sangue das nossas veias. Entretanto, devemos antes considerá-los como reflexos de uma alta e pura luz que brilha em cada um de nós, do mesmo modo que o sol se reflete sobre as águas, estejam estas turvas ou límpidas. Em vão se pretenderia que tudo fosse matéria, pois que somos suscetíveis de amor e bondade. Amamos a virtude, a dedicação, o heroísmo,
O sentimento da beleza moral está gravado em nós. A harmonia das leis e das coisas nos penetra, nos inebria. E nada de tudo isso nos distinguiria da matéria? Sentimos, amamos, possuímos a consciência, a vontade e a razão. E procederíamos de uma causa que não possui essas qualidades em nenhum grau. De uma causa que não sente, não ama, não conhece coisa alguma, que é cega e muda, superiores à força que nos produz, seríamos mais perfeitos e melhores do que ela. Tal modo de ver não suporta um exame. O homem participa de duas naturezas, pelo seu corpo, pelos seus órgãos. Deriva-se da matéria, pelas suas faculdades intelectuais e morais, procede do espírito. Relativamente ao corpo humano, digamos ainda com mais exatidão que os órgãos componentes dessa máquina admirável são semelhantes a rodas incapazes de andar sem um motor, sem uma vontade que os ponha em ação. Esse motor é a alma. Um terceiro elemento liga a ambos, transmitindo ao organismo as ordens do pensamento. Esse elemento é o perispírito, matéria etérea que escapa aos nossos sentidos. Ele envolve a alma, acompanha-a depois da morte nas suas peregrinações infinitas, depurando-se, progredindo com ela, constituindo para ela um corpo diáfano, vaporoso. Mais adiante trataremos da existência desse perispírito. O espírito reside na matéria, como um prisioneiro na sua cela. Os sentidos são as fendas pelas quais se comunica com o mundo exterior, mas enquanto a matéria declina cedo ou tarde, se enfraquece e se desagrega. O espírito aumenta em poder e se fortifica pela educação e pela experiência. Suas aspirações engrandecem, estendem-se por além-túmulo. Sua necessidade de saber, de conhecer, de viver é sem limites. Tudo isso mostra que o ser humano só temporariamente pertence à matéria. O corpo não passa de um vestuário de empréstimo, de uma forma passageira, de um instrumento por meio do qual a alma prossegue neste mundo a sua obra de depuração e progresso. A vida espiritual é a vida normal, verdadeira, sem fim. Aqui se encerra o capítulo 3º, Espírito e Matéria, do livro O Porquê da Vida, de Leon Denis.